Boa tarde, irmãos e irmãs, e aqueles que compartilham conosco também nas redes sociais. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Também gostaria de reforçar o horário para os irmãos estarem aqui no salão para as palestras, que é para estar aqui até as 10, até as 13h50. Porque quando vamos fazer a prece do Dr. Bezerra de Menezes, as portas são fechadas e os irmãos que estão lá não podem entrar, só após a prece, tá, irmãos? Então vamos ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrar o repouso para suas almas. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isto foi o que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após uma vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Por isso que levou Jesus a dizer: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente, o coração, para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
Dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Agora passo a palavra à irmã Leila, que fará a palestra dessa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, meus irmãos encarnados e desencarnados, que eu acho que o número de desencarnados hoje seja maior, né? Para nós, os encarnados, nos fazemos um número restrito hoje. Eu até estranhei, disse das irmãs, né? Porque geralmente a nossa casa é cheia, né? Mas a gente sabe que é um período de lazer, de férias, muitas vezes, né? As pessoas não estão na cidade. E certo, talvez a necessidade também não seja tão grande, porque geralmente o que nos traz a uma casa espírita há um tempo, geralmente é a necessidade, né? É muito raro a gente, muito raro, não é tão raro assim, mas essa conscientização da gente vir só para não, mas também para nos esclarecermos, nos ampararmos, né? Nos energizarmos com coisas que a gente ouve aqui dentro, que a gente recebe da espiritualidade maior, que nós não enxergamos, mas que certamente estão junto de cada um de nós aqui presente, né, nos auscultando as necessidades mais íntimas, né, para nos dar um consolo. E essa doutrina bendita, né, que a gente agradece a todo dia, a todo instante, né, por poder ter contato com ela, e realmente nos fortalece muito no decorrer da nossa existência, em momentos, alguns mais difíceis, outros mais amenos, né, mas que todos nós precisamos desse amparo, dessa proteção. E nós continuamos a rogar a proteção e o amparo dessa espiritualidade, para que a nossa fala nessa tarde seja, assim, proveitosa para todos nós, né? Porque não é novidade para ninguém, mas nós sempre explanamos sobre os temas do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? E muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo até acham que a gente fala uma coisa muito diferente aqui dentro, né? Às vezes pensam assim. Por isso que é bom a gente se esclarecer, né? Porque quando a gente simpatiza com a doutrina ou é estudante da doutrina, quando as outras pessoas lá fora falam alguma coisa sobre a doutrina, a gente pode até dizer alguma coisa com firmeza, né? Não com evasivas ou com fantasias, né? Porque o Espiritismo não faz um milagre na vida da gente. O milagre somos nós que fazemos quando nós vamos nos modificando, e aí as coisas começam a acontecer de acordo com a necessidade de cada um de nós. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e a coisa é bem diferente daquilo que a gente imagina que tem propósito, porque Deus nos conhece melhor que a gente mesmo, né? A explanação de hoje, que nos coube, é do capítulo 27 do Evangelho à Luz do Espiritismo, cujo título é Pedir e Obtereis. Pedir e obter, né? Buscar e achar, né? E os itens são itens 16 e 17, preces inteligíveis. Nós estamos então neste capítulo refletindo acerca da prece. E agora, na terça-feira, me parece que foi a irmã Marlise, né? Marlise que falou. Eu não assisti aqui na casa, mas assisti em casa, na minha casa, né? Através dos canais da internet, né? E foi muito esclarecedora, como sempre é esclarecedor, né? A gente fica pensando assim, oração. Muitas vezes nossos irmãos chegam no atendimento fraterno, nós fazemos tarefa ali, né? E a gente é mais ouvinte.
Nós precisamos saber ouvir, né? Cada um de nós chega ali com uma necessidade física, emocional, psicológica. Embora a gente não seja psicólogo, a gente é gente como o outro, né? E quando a gente estuda a doutrina e procura compreender e ler o Evangelho de Jesus e vai se interagindo junto, né? Porque as vivências nossas a gente pode auxiliar muito, né? E muitas vezes nós recomendamos a criaturinha assim, não o que ela vai fazer para decidir aquela dificuldade dela, né? Porque isso acaba um de nós. Mas assim, o aconselhamento, a oração. E tem pessoas que olham para a gente como quem diz assim, ó, mas eu vim aqui para te dizer tudo isso de sofrimento que eu estou, e tu diz para mim que eu devo orar. Isso não é falta de conhecimento, pessoal. Porque a gente não compreende a dimensão que faz a oração, a prece na nossa vida. Nós queremos coisas tangíveis, coisas que a gente possa tocar, pegar, né? Isso também faz parte do nosso materialismo. E enquanto a gente está encarnado, também tem mais esse fator, né? Parece que a gente precisa olhar e ver, enxergar, né? Bancamos o São Tomé. O São Tomé realmente tem uma passagem bíblica, né, que fala da questão do São Tomé, a fé dele vacilava porque ele não enxergava, ele queria provas, né? É mesmo que aquela história do personagem que tinha, acho que a historinha do professor Raimundo, me dizia, me dê provas. E as provas, e como é que foi? Tem fotografia, e tem uma fita gravada, e tem não sei mais o que, né? Pra gente provar. Às vezes nos contam alguma coisa e a gente diz assim, não pode, não é possível, não, jamais, porque eu não participei daquilo. Se a gente não participa, parece que a coisa não aconteceu. E assim conosco é a prece na nossa vida, né? Você sabe que Paulo foi um dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo, né? Lembra da história de Paulo na porta de Damasco? Paulo era um senhor da lei, né? Estudava e tudo mais. E Paulo se converte, porque Paulo mandava caçar cristãos, né? Digo, caçar mesmo, para matar. Paulo foi duro demais, porque achava que o cristianismo se opunha a outras regras, né? Da convivência naquela época da qual ele participava. E Paulo, depois que se converteu ao cristianismo, e naquela época toda que nós sabemos, uma época que não tinha essa comunicação que nós temos agora, né? Por exemplo, a gente está falando aqui e está passando nas redes, né? No YouTube, no Facebook da casa, né? Quem quiser pode estar assistindo a nossa explanação neste momento, assistindo as preces, né? Enfim, todo o andamento aqui da casa, que também faz efeito. Muitas vezes a pessoa não pode vir, mas é contemplado, né, com a audiência daquilo que vai o ajudar. E Paulo não tinha avião, não tinha trem, não tinha nada dessas coisas, né? Lógico, naquela época, o que aconteceu? Paulo mandava cartas, como nós fazíamos antigamente. Eu sou do tempo da carta ainda. Eu mandava carta muito com umas primas minhas, que não era nem tão longe, Santa Cruz, alguma prima minha que morou muito tempo em São Paulo, essas coisas assim. E a gente escrevia cartas, né? E era comum. Agora está o correio acabando quase, né? Porque não existe mais isso. Agora é tudo meio eletrônico, né? Mas essas cartas eram chamadas, e são chamadas no Evangelho, as epístolas, né? Então ele mandava uma recomendação, porque ele era inspirado também pela espiritualidade, mandava uma recomendação para determinados povos que ficavam mais longe. Então alguém usava o cavalo, talvez, né, para levar a carta, a instrução de Paulo, né, à luz do Evangelho. Então, numa epístola aos Coríntios, Paulo diz que a prece necessita usar palavras inteligíveis, ou seja, as palavras necessitam ser de fácil compreensão.
Essa é a reflexão nossa dessa tarde. Por que a prece tem que usar palavras inteligíveis? Inteligíveis que a gente possa entender, né? Compreender. Como é que nós vamos nos comunicar com alguém? Vamos supor que eu falasse alemão, não falo, né? Mas que eu chegasse aqui dando a explanação aqui no Lar do Ministério, nessa tarde do dia 29 de janeiro de 2026, falando em alemão. Talvez alguém aqui entendesse, né? Talvez muitos irmãos desencarnados entendessem, mas não haveria comunicação, a gente tem que falar na mesma linguagem, né? Outra coisa, nós não podemos fazer uma explanação, estou puxando para uma explanação pública, tá? Eu não posso fazer uma explanação usando palavras técnicas, né, difíceis. Até dentro da doutrina espírita, quando a gente vai expor alguma coisa e a gente fala algumas palavras que não são comuns ao nosso uso, ao uso das pessoas, por exemplo, que são apenas simpatizantes da doutrina, que não estudam a doutrina, quando eu me refiro, eu tenho até que explicar, né, porque senão eu não me comunico. E essa falta de comunicação não nos acrescenta nada. Então Paulo fala para os coríntios que a prece precisa usar palavras inteligíveis, ou seja, ela tem que ser compreendida primeiro por mim, que sou o emissor dessa prece, rogando, agradecendo, louvando, né? Porque a prece ela não tem finalidade apenas de pedir, como a gente vulgarmente acha, né? É muito comum, eu vou rezar para Deus me rezar, orar, fazer prece, né? Para que Deus me dê tal coisa, me conceda tal benefício. Sempre nós pensamos assim, né? Porque nós temos sempre uma lista de pedidos, né? Nossos pedidos sempre, às vezes, são bem maiores. Às vezes, não. Às vezes, até nós começamos a nossa prece louvando, agradecendo, num estágio de compreensão, quando a gente tem esse estágio maior de compreensão, como isso é importante, como isso é bom. E também se diz aqui que ao orar, o nosso coração deve estar em comunhão com o sagrado. Então eu não posso, até na terça-feira, a irmã Marlise falando sobre a prece, ela dizia que não é que a prece lida não tenha valor. Por exemplo, nós iniciamos aqui a nossa abertura dos trabalhos, é feita lá em cima, primeiro a harmonização dos médiuns. Nós fazemos a oração geralmente aqui na Casa Espírita, do Pai Nosso, da Maria, do Santo Anjo do Senhor. Geralmente são as preces que nós usamos. Até essas preces que muitas vezes a Igreja Católica usa, né? E tem gente que de vez em quando diz assim, mas como que a Casa Espírita usa prece católica? Em primeiro lugar, não tem carimbo de prece, né? É católico, é isso, aquilo. O Pai Nosso é uma oração universal, consta na Bíblia, né? Foi a oração que Jesus fez rogando ao Pai. Inclusive no nosso Evangelho, bem no final, lá tem a coletânea de preces, tem toda a prece do Pai Nosso, que é considerada a prece dominical, né? Toda ela, assim, cada dizer dela, a explicação, o que cada coisa quer dizer, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o vosso nome. E a gente tem que dizer isso pensando realmente, né? Santificado seja mesmo o vosso nome, porque o vosso nome na nossa vida faz toda a diferença. Tem tanta coisa, meus irmãos, que nós não conseguimos compreender, digerir, entender ainda diante da nossa pequenez de conhecimento espiritual e da falta de compreensão mesmo que a gente tem com espíritos ainda em evolução, num estágio assim, mediano para menos, né, até de compreensão. Mas a prece, assim, ela é, quando diz que a prece tem que ter uma comunhão com o sagrado, é a gente realmente assim, sentir o que a gente está dizendo. A gente pode fazer essa prece convencional que nós já conhecemos, podemos, mas no momento que a gente fecha o olho,
E o fechar o olho não é um ritual. Fechar o olho é para a gente desligar do que a gente está vendo em volta. Porque aí a conexão é maior, a concentração de repente é maior, né? A questão de fechar o olho muitas vezes é nesse sentido, que a gente diz assim, agora vamos relaxar, vamos fechar os nossos olhos, levando o nosso pensamento a Deus. É porque a gente tenta assim, bloquear o mundo lá fora por um momento, né? Para que a gente possa fazer essa conexão com o espiritual. Porque nós não vivemos sem o espiritual, meus irmãos. Até porque nós somos espíritos, presentemente com o corpo de carne, né? E a gente sabe que em determinado momento vai perecer, como já pereceu em outras andanças nossas. A gente tem uma vida e muitas existências, né? Então, o que é a oportunidade que a gente tem aqui dessa vida é que a gente possa aprimorar, se melhorar e vislumbrar uma vida melhor ali adiante, uma vivência, uma existência melhor. Porque é do plantio de hoje que a gente vai depois colher, né? Nós sabemos que está tudo certo, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. A prece, portanto, é uma conversa íntima com a espiritualidade maior. E Santo Agostinho nos diz, quando define prece, Santo Agostinho era muito delicado e perspicaz, como ele dizia, né? Ele diz assim, o orvalho, a prece é como o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. As paixões nos deixam fervilhados, né, enlouquecidos. E a prece é esse orvalho divino que aplaca esse calor. Filha da fé, a oração, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Geralmente uma prece nos pacifica, é para nos pacificar. E nestes momentos tão turbulentos que estamos vivendo, não só no nosso país, em todo o mundo, né? É uma onda de intolerância, de calma, de ponderação, né? Não é assim que a gente fica anjinho, riquinho e concordar com tudo, não é nesse sentido, pessoal. Mas nós estamos muito sem paciência, né? Com tudo. A gente só sabe assim dizer, não vou levar desaforo para casa. E já me deu um tapa aqui, eu já dou 2, 3, né? Não é assim que funciona, né? A vida não é assim, a gente não pode retroceder naquilo que nós já sabemos que não é o melhor. Então nós temos um conhecimento que isso não nos leva a nada. E ficamos insistindo nessas atitudes que não são boas. O pensamento é tudo para nós. É o veículo que liga a prece a Deus. Leon Denis, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, dizia assim quase que Leon Denis foi um discípulo de Kardec, né? Que foi um grande codificador, sempre deixando bem claro que Kardec não é o criador da doutrina. Doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores que vieram nos orientar, né? Através do que? Através da mediunidade, que também não é invenção do espiritismo, que sempre existiu, essa comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, nos orientando. Vejam, Deus é tão bom, que nos permite esse intercâmbio entre as duas esferas, física e espiritual, para que a gente possa se esclarecer. Aqueles irmãos que já alcançaram um nível de conhecimento, de entendimento, vêm nos dar uma luz, né? Então Kardec, o que ele faz? Kardec, ele é preparado durante muitas encarnações, ele era um homem das letras, né? Um intelectual, um professor, um pedagogo, né? De muito conhecimento, e esse conhecimento terreno é muito importante para nós. Nós somos todos filhos de Deus, alfabetizados ou não, somos.
Mas quando nós temos o conhecimento, como é que eu vou dizer assim, da escola terrena, que nos alfabetiza, que nos ajuda a compreender um texto, quando a gente lê esse texto, né? Isso nos ajuda muito na compreensão da nossa doutrina também. Isso é um elemento muito importante. Se nós usarmos bem esses conhecimentos, eles nos auxiliam muito e auxiliam quem está perto de nós, auxiliam o planeta a melhorar, né? Então nós devemos valorizar o estudo, sim. Por isso que a Casa Espírita também incentiva todos os seus tarefeiros, trabalhadores, simpatizantes a estudarem a doutrina, né? A doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, para que a gente possa realmente ver se a gente consegue colocar dentro da nossa existência, da nossa vivência, essas lições maravilhosas trazidas pelo Mestre Jesus. Então, o Leon Denis, que estudava muito, né, também, e Kardec, como eu disse, Kardec não é o criador, ele é o codificador, ele interroga os espíritos superiores através das mediunidades, né, e compila isso tudo na obra basilar da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. É uma obra maravilhosa, né, com 1019 perguntas, que essas perguntas, nos dias de hoje, nós podemos ler e nós vamos encontrar respostas ali. Isso tudo dentro da nossa capacidade de agora, né? Porque algumas vezes Kardec faz alguma pergunta, porque ele é um ser evoluído nesse sentido também, querendo saber algo mais, e os espíritos dizem a ele, né? Por enquanto é o que vocês podem saber, é isso, né? Então olhem a paciência, a tolerância de Deus, nosso Pai, conosco. Chegou um momento, pela doutrina espírita chegou até nós, em 1857, com uma possibilidade a mais, né, de esclarecimento, livre para quem quiser, né? E muitas coisas que a gente quer saber lá adiante, que a gente já está saltando muitas vezes lá adiante, nós não temos condições ainda de saber. Então nós temos que fazer nosso arroz com feijão, né? E eu sempre digo assim, que quando a gente orienta alguém lá no fraterno a orar, é uma coisa muito séria, não é uma coisa pouca. A oração, o Chico Xavier, nosso Chiquinho, né? Tem sempre essa figura linda do Chico aqui atrás. O Chico dizia que as orações de mãe arrombam as portas dos céus, né? Da vontade de pedir por alguém que a gente ama muito. A gente que é mãe, digo a gente que é mãe, como as vivências dizem que o amor de mãe é diferente, né? A gente não quer ter essa pretensão de achar que o pai ama menos, né? Mas eu quero dizer assim que a gente sabe do quanto esse amor é diferenciado, né? A gente às vezes pensa assim, um irmão, um ladrão, um corrupto, um assassino, não sei o que, está lá preso, por exemplo, mas ele tem uma mãe, né? Tem um pai, né? Então existe uma diferenciação. Quando a gente ora e pede também, não significa que a resposta que venha seja aquela que nós gostaríamos. E eu sempre recordo uma irmãzinha de uma outra casa espírita, uma colocação que ela fazia, que o não também é resposta. E é verdade. Nós não compreendemos muitas vezes, mas o não também é resposta. Mas eu queria tanto tal coisa, por que Deus me deu uma coisa completamente, eu queria ir para a direita e fui para a esquerda, né? O caminho, né? Da direita para a esquerda. Mas ali adiante eu vou ver que era o melhor caminho para mim mesmo. Se eu fosse pela direita não ia dar certo, né? Porque de repente eu ia encontrar alguma coisa no meio do caminho que não ia ser boa para mim. Só que nós não compreendemos isso, porque a gente é muito pretensioso, né? A gente acha que sabe tudo, que a gente vai resolver tudo. Então esse nosso irmão Leon Denis, que eu comecei a falar sobre ele e dei essa volta toda,
Ele diz numa obra dele chamada O Grande Enigma que a prece é a mais alta expressão do pensamento. Nosso pensamento é tudo, né? Nosso pensamento é livre, está dentro da nossa cabeça, né? A gente não precisa verbalizar. Então, quando a gente vai orar, a gente não precisa nem verbalizar com palavras ditas pela nossa boca, nosso aparelho fonador. Só a gente mentalizando, a espiritualidade já está em conexão conosco. E quando a gente fala assim, ora a Deus, mas Deus vai me ouvir? Deus ouve a todos, né? Ele ouve as nossas preces. A gente tem os intercessores no meio, né? Por exemplo, aqui na Casa Espírita, lá no Ministério, nosso mentor espiritual, que coordena as tarefas aqui, é o Dr. Bezerra de Menezes. E é feita uma prece para ele, em nome dele, chamada prece ao Dr. Bezerra de Menezes, aqui no início das tarefas. Porque essa falange do Dr. Bezerra de Menezes, ela é maravilhosa. Ela está sempre, né, nos auxiliando, nos ajudando. Então, se nós estagiamos nos reinos mais simples, diz Leon Denis, para desenvolvermos o mecanismo do pensar, porque ele nos conta assim, que nós viemos dos reinos mais inferiores até alcançarmos agora o jeito que somos de espírito imortal como humanos, né? Quando conseguirmos dominar tudo isso, iniciamos as experiências nas jornadas da humanização, realmente, né? Orar não só por nós, não só pelos nossos, orar pela humanidade terrena inteira. Mas eu não conheço, eu não sei quem é. Não, vamos orar. Vamos orar pela paz. Claro, a gente pode orar, tem que ter ações. Mas não é, a gente não pode jogar a toalha por qualquer coisa, né, meus irmãos? Não vou tentar porque não vai dar certo. Se a gente pensa assim, nem dá oração, né? Temos que colocar coisas boas na nossa oração. A gente não pode orar pedindo para o mal. Que isso não, a oração tem que ser voltada para o bem, para o amor, para as virtudes ensinadas pelo nosso amado Mestre, para que a gente possa realmente utilizar esse mecanismo para a nossa evolução espiritual, que é o objetivo maior. O ideal seria então que nós dirigíssemos a Deus palavras claras, palavras simples que saíssem do nosso coração, para que as preces sejam inteligíveis, né? Com fé, com fervor, com sinceridade, né? E nós podemos orar também, é bom lembrar, em qualquer lugar, a qualquer hora, não precisamos de ritual nenhum. E nós bem sabemos que o nosso Pai Maior sempre faz o que é melhor para nós. Às vezes a gente não entende no momento, mas ali adiante a gente vai compreender tudo. Tudo tem uma razão de ser, um porquê, né? E está tudo certo, tudo é aprendizagem para nós. Que Deus, nosso Pai, possa nos amparar, nos proteger a todos, aos nossos entes queridos, nossos familiares, aqueles que não são tão sincronizados conosco, mas que também recebam todos os benefícios que a espiritualidade possa ter, aos desencarnados, nossos queridos, aos anjos guardiães nossos que nos apoiam, que nos ajudam tanto. Que todos possam levar então todos esses benefícios para onde forem. Que Deus nos ampare. Muito obrigada. Então, agradecendo as palavras da irmã Leila, peço aos médicos que se posicionem no salão para o passe coletivo. Irmãs e irmãos,
Nessa atmosfera de harmonia e paz, convido a todos para se concentrarem, buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra, para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental, espiritual e o puro amor de Deus e de Jesus. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido, irmãs e irmãos, vão em paz. O telefone tá aqui. Depois eu passa.